Além do silêncio, existe humanidade. No Caminho de Santiago, eu tive um episódio em que, sem falarmos, sem sequer comunicámos com o coração. Comunicámos com uma linguagem que eu amei mesmo, esta linguagem, a linguagem que não tem palavras. E eu vou partilhar contigo esta história hoje, neste episódio que me apetecia falar mesmo que além do silêncio existe humanidade. Eu sou Bárbara Guerreiro, mentora e facilitadora de retiros, e todas as semanas trago partilhas, histórias reais, reflexões profundas e muito mais sobre o impacto que os retiros proporcionam, mas também os retiros itinerantes, que é aquele que eu te vou falar hoje. Instala-te, respira fundo e escuta para além do silêncio. Houve um momento no Caminho de Santiago em que eu soube de uma notícia, soube que uma pessoa conhecida, não posso dizer que era amiga, porque nós não privávamos, mas era uma pessoa por quem eu tinha um respeito enorme. Era um jovem, uma pessoa, um pai de 4 filhos, se não me engano, ou de 3 filhos, mas pronto, deixou o mais novo, tinha 2 anos na altura, e eu estava no Caminho de Santiago, e pouco tempo antes de saber a notícia, eu estava a caminhar mesmo junto, rentinha, a uma estrada, e nessa estrada os passantes, os caminhantes estavam abaixo do nível da estrada e havia árvores ali à volta. E havia 2 carros a fazerem uma corrida entre eles, uma corrida de velocidade, e o meu pensamento naquela altura foi: estes malucos despistam-se, cai-me um carro enorme em cima do corpo, mata-me e eu não terei chegado aos meus sonhos. Pela estupidez de 2 pessoas que estariam aqui a conquistar velocidades. Eu tive este pensamento. E a partir daí começou aqui, porque no Caminho de Santiago temos muito tempo para pensar e pensamos em silêncio, precisamente. Pensamos, veio aqui as nossas ideias, vêm aqui os pensamentos, vêm as imagens, vêm as recordações, enfim, estamos mesmo com muita informação connosco. Uns 10, 15 minutos mais tarde, depois deste pensamento que eu tive, eu parei para beber um café com outros peregrinos, descansar os pés, enfim, aquelas pausas que nós fazemos e que fazemos partilhas. E nesse momento foi quando eu fui pegar no telefone e que li a notícia de que essa pessoa tinha perdido a vida num acidente de moto. Portanto, foi morte fulgurante, foi mesmo instantânea, portanto, nem teve tempo, vamos dizer assim, para pensar. A minha primeira ideia na altura foi logo: morreu feliz, porque eu sabia que a moto era algo de que ele gostava, portanto eu fiquei, olha, morreu feliz. Mas depois veio todo o resto, veio o facto de ser jovem, de estar na crista da idade, de ainda ter muito para dar ao mundo. Era uma pessoa extremamente inteligente e com muitas ideias, muito criativo, um empresário de renome aqui na zona, aqui nesta região, e realmente era uma pessoa mesmo respeitada e muito querida, muito ouvida também. E depois recebi aquela notícia, foi ok, caramba, não era a primeira notícia de jovem que eu recebia nesse ano, porque nesse ano também uma outra amiga, e essa sim era amiga, que também foi colhida por um carro e tinha saído de casa a passear com a mãe e tinha recebido também também tinha sido atropelada, pronto, a palavra é esta, atropelada. E ela sim, tinha também deixado 4 filhos. E então eu comecei novamente a caminhar. Enquanto eu estive com o grupo a falar disto e daquilo, eles estavam a distrair-me, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que eu comecei novamente a caminhar sozinha,
e a estar neste meu silêncio interior, cresceu. Cresceu a raiva, cresceu a injustiça, cresceu aquele sentimento de como é que é possível que a vida desapareça assim num instante, que de repente a gente não consiga chegar ao fim dos nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. E ao mesmo tempo mas eu ainda estou aqui a realizar um sonho porque estou a caminhar no caminho de Santiago, a fazer algo que eu desejava desde os meus 4 anos e, portanto, estou aqui a fazer algo que me torna feliz, mas quantos de nós se impedem de fazer algo que lhes dá vontade só porque é a opinião alheia, só porque alguém disse que não podia, só porque alguém teve uma ideia, ai não, isso não é para ti, se calhar isto é melhor para ti, mas quem são essas pessoas para terem opiniões? E tudo isto vinha crescendo, vinha crescendo, vinha crescendo dentro de mim e caminhei por cerca de uns 10 quilómetros. E ao mesmo tempo, a palavra em português não me lembro, em francês é chagrin, mas é uma tristeza, mas é aquela tristeza do coração, que é mesmo um chagrin, não, quero dizer a palavra e não sei, mas pronto. Entendo que era aquela tristeza muito profunda e aquela tristeza com vontade de chorar imensa. E como eu tinha o podcast, aliás, se quiseres podes acompanhar esta jornada toda no podcast que eu criei, que eu vou deixar depois no link na descrição aqui deste episódio e poderás então acompanhar esta viagem que eu fiz e acompanhar todos os dias. E eu naquele momento senti vontade de partilhar no podcast aquilo que estava a sentir. A dar uma homenagem ao Jorge, a dizer-lhe exatamente o que é que estava a sentir. Eu hoje sou incapaz de dizer aquilo que eu disse no episódio, teria que ir novamente ouvir o episódio e para mim já faz parte do passado. Portanto, sei que senti esta necessidade e quando estava a gravar o episódio em direto, começou a vontade de chorar e eu deixei as lágrimas caírem. E nisto aparece um coreano. Que não falava inglês, que estava a fazer o caminho desde Saint-Jean-Pied-de-Port, ou seja, desde a parte dos Pirineus, que para mim foi a minha metade do meu caminho, mas para ele tinha sido o princípio, e a gente só se cruzava em alguns albergues, tudo bem, com gestos, porque não falava inglês, não falava português, não falava espanhol, não falava francês, portanto, nós só falávamos assim. Mas ele viu que eu estava com vontade de chorar, que eu estava com lágrimas, e no momento ele respeitou o meu silêncio, ele pôs a mochila dele do lado, à espera de cruzar o meu olhar, e ele cruza o meu olhar e pergunta-me, ok? Porque isto é internacional. E eu desfaço-me em lágrimas e digo, a friend died. E isso ele compreendeu. E ele veio do sítio onde ele estava e veio-me dar aquele abraço que eu estava a precisar de ter, porque ainda estou arrepiada, e porque é um abraço que se fez num silêncio, mas que tinha tanto significado que foi mesmo aquele abraço que eu estava a precisar. Estou incapaz de dizer se durou 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, eu não sei. Eu só sei que houve um momento que eu, ok, já recebi aqui o aconchego que eu estava a precisar, agora preciso de ir chorar mais a caminhar. E então agradeci e disse que eu agora precisava de ir caminhar e ele entendeu. E ele deixou-me ir caminhando e caminhei assim mais uns 10 km, acho eu, mais 10 km. Que eu caminhei até outra cidade e até que as coisas acalmassem. E quando as coisas acalmaram, eu fiquei,
epá, não, como é que eu vou agradecer a esta pessoa? Eu não sei como é que eu vou agradecer. Porque ele significou imenso, imenso para mim, naquele momento. E eu só estava assim, o que é que eu vou oferecer? O que é que eu vou oferecer a ele? O que é que eu posso dar? Como é que eu posso retribuir este abraço silencioso que ele me deu? E lembrei-me que em Carrión de los Condes, acho que foi aí, me tinham dado uma medalha da Virgem Maria. Eu aviso logo que eu não sou cristã, não sou religiosa, mas os arquétipos eu respeito e eu sou amante mesmo de Jesus, de Maria, de Krishna, de Buda, dos grandes mestres espirituais. E tinha aquela medalha da Virgem Maria e é isso mesmo. Como eu tinha recebido duas, eu pensei, então uma vou-lhe dar. Quando eu o encontrar, eu vou dar. Mas não o encontrei no albergue. Portanto, ele não foi dormir no mesmo albergue do que eu. E eu só estava, então não vou ver. Quando é que eu vou me encontrar novamente com ele? E passou-se a noite, já tinha descansado, já tinha efetivamente deitado tudo para fora, tudo aquilo que eu tinha que deitar para fora. E no dia a seguir recomeço a caminhada e paro para tomar um pequeno almoço num sítio, descalça os sapatos, porque eu fazia sempre isso, descalçava os sapatos, largava a mochila, ia fazer as coisas, ia comer, ia sentar, ia fazer aqueles alongamentos e pronto. E nisto viro-me e eu vejo o meu coreano. Então, quase nem o deixei chegar, fui buscar a tal medalhinha, ele ficou todo contente de me ver diferente, portanto, isto tudo sem palavras, apenas com olhares, sorrisos, contacto. E eu fui-lhe dizendo, fui buscar a medalha e tive-lhe a dizer, isto é para ti, muito agradecida, mas com estes gestos assim humildes, muito agradecida, isto é para ti. E agora aí foi ele que chorou, com a emoção, mas ele ficou todo embasbacado e ele fez assim, mas não foi, não, eu estava aqui, mas significou tanto, tanto, tanto. E eu queria partilhar aqui este momento convosco e sobretudo contigo. Eu queria partilhar este momento para perceberes que nem sempre precisamos de falar. Nem sempre precisamos estar com grandes conversas. A maior parte das vezes até é só palavras. Porque desde que o sentimento que nós estamos a passar seja verdadeiro, seja genuíno, o abraço seja um abraço sincero, ele vale. É silencioso, mas ele vale. Tem muito, muito, muito peso dentro da nossa humanidade. E era isto que eu queria partilhar. É que nós temos a sorte de sermos humanos e de podermos usar o silêncio como uma ferramenta poderosa para mostrar o nosso amor, para mostrar o nosso respeito, a nossa dedicação, a nossa entrega. E maior parte das vezes mais vale nós ficarmos em silêncio do que andarmos neste ruído nocivo que impede de ver aquilo que é autêntico, que impede de ver aquilo que é a sair do coração. E eu queria muito partilhar contigo este episódio, porque foi o episódio que me veio à mente nesta semana, né, de Kerstin e de Leonardo e destas tempestades que nos trazem esta nossa humanidade e que gestos silenciosos, mas do coração, são muito poderosos. São muito poderosos mesmo. Chegamos ao fim de mais um episódio muito pessoal, como gosto de partilhar também, para te inspirar também a mostrares a tua humanidade, a entregar-te à tua humanidade e com uma mensagem muito importante para mim, que é: aproveita cada momento. Aproveita
cada instante, porque estes momentos são momentos ricos e são momentos que realmente preenchem a nossa alma, e é o que nós levamos desta vida, é o que nós levamos por aqui. Recomendo, e se tu quiseres assim ajudar alguém que precisa de um abraço, de um aconchego silencioso, então partilha este episódio, subscreve ao canal e assim vamos mantendo-nos juntos num abraço coletivo e num abraço de silêncio. E lembra-te que as palavras nem sempre são tão valiosas quanto um silêncio